Olá! Sejam todos bem-vindos ao quarto período do Letras Libras. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já me conhecem, já me viram na disciplina de escrita de sinais. Bom, estou aqui para ensinar a disciplina Metodologia de Ensino da Libras. Este é o meu sinal. Meu nome é Clarissa. Então, vamos trabalhar com o ensino de metodologias de ensino da Libras. E qual é o nosso objetivo? Ter conhecimentos básicos para o ensino da Libras, as teorias que embasam esse processo. Então, vamos falar aqui sobre várias temáticas. Então, teremos várias aulas. Teremos ao todo 4 aulas, 4 videoaulas. Teremos 4 fóruns, um seminário. Vou explicar cada uma dessas atividades. Teremos 4 aulas explicativas. E nessas aulas teremos alguns textos em português, onde foram colhidos para facilitar os nossos estudos. Estarão aqui em PowerPoint. Eu vou explicá-los em língua de sinais. Já peço desculpas pelos textos extensos, mas teremos também a explicação em língua de sinais. Dúvidas? Postem no fórum para que possamos interagir em língua de sinais, porque no futuro vocês serão professores de Libras, ok? Então vamos iniciar a nossa aula 1. Vejam, iniciaremos a nossa aula 1. Então, na nossa primeira aula, falaremos sobre alguns conceitos a respeito da língua de sinais, bem como a L1. Primeiro conceito que vamos falar: linguagem e língua. O que significam? Começaremos um estudo mais geral para depois focarmos na língua de sinais. Vamos começar. Para iniciar as nossas reflexões, temos aqui algumas pesquisas que se fazem importantes. Então, pesquisas na internet, no Google, mostram para a gente alguns significados de linguagem. Temos aqui vários significados. Depois entraremos na teoria, ok? Vamos ver. Temos vários significados. O primeiro, com relação à linguística, a linguagem é algo natural. As comunicações que ocorrem naturalmente, as formas. Temos aí a língua e outras formas de comunicação. Outro conceito. Temos a linguagem não verbal. Temos as línguas orais e temos também outros tipos que são danças, símbolos, desenhos, que não são da língua oral. A língua oral seria a linguagem verbal, bem como a língua de sinais. Temos outro conceito. Cotidianamente, nós utilizamos linguagens verbal e não verbal. As pessoas, elas utilizam para se comunicar. Temos escrita de sinais, computador, televisão, computador, tablet, danças, dentre outros. Então, essas estratégias nos possibilitam perceber informações. Então, são as diversas formas de linguagem. Então, linguagem são as formas que possibilitam a comunicação. Temos outro conceito também, trazido pela internet. De acordo com esse conceito, as pessoas podem se comunicar através de um significante, de um signo, bem como através dos sentidos que a pessoa tem. Temos, por exemplo, a audição, a visão, olfato, tato, paladar.
Então, esses são os sentidos que também nos possibilitam a comunicação, que estão no contexto da linguagem. Utilizamos para entender. É só a língua que nos possibilita a comunicação? Não, temos 5 sentidos. Continuando a explicação, também temos outras formas de comunicar. Gestos, sinais, sons, símbolos, palavras, que favorecem, que nos auxiliam a criação de significados, que nos auxiliam no processo de comunicação. Então, temos uma gama de linguagem. Vejam a imagem. Temos ali linguagem ou língua? Percebam, linguagem, porque temos placas diretivas de trânsito que nos passam informações. Passa informação ao motorista. Qual direção ele pode seguir? Então, são placas informativas que promovem a comunicação. Temos ali também diversos tipos de danças que passam também informações, emoções. Então, favorecem a recepção de informações. Temos ali esse grupo de imagens também, que serve para avisar que existe um perigo. Então, é uma forma de passar informação, é um aviso. Foi convencionado para avisar, para comunicar. E é uma forma convencionada que não se modifica. Está no grupo da linguagem, onde passa informações, dá avisos. Percebam? A imagem já é informativa e ocorre de forma natural. Ou seja, são criações artificiais, convenções. Agora, veremos aqui um outro conceito, pesquisado por Chauí 2000. Então, de acordo com esse conceito, o que é linguagem? Linguagem é língua? Tem significados diferentes? Então, Chauí, em seus estudos, ele coloca que é uma forma natural, tranquila de se comunicar. Então, em seus estudos e pesquisas, comprovou-se que a linguagem, ela surge e ocorre de forma natural. E as pessoas vão adquirindo essa linguagem em um contexto social. Por exemplo, sinais, palavras vão surgindo em determinado contexto. Em um contexto de perguntas e respostas, vão tendo neologismos. Isso é a linguagem, em um contexto de conversação. Vai depender daquele contexto ali para o surgimento de uma linguagem. Com relação à língua, existe a convenção de palavras, que vai depender de um determinado contexto, de um determinado momento, de uma determinada discussão, de temáticas. Então, surgem as palavras. A partir da influência, quer seja econômica, política, dentre outras. Este é o conceito de língua. Língua e linguagem têm conceitos diferentes. Vou clarear para vocês, mostrar a diferença. Então, a língua, existem convenções. E a linguagem ocorre em uma conversação normal, tranquila. Ok? Muito importante estudarmos esses conceitos para que possamos entender de forma clara. Entender o significado de língua e linguagem. Ok? Vejam, na obra de Quadros e Carnot,
Elas pesquisaram a respeito da língua de sinais, contextualizando língua e linguagem. Qual o conceito de cada um? Temos a língua inglesa e, aqui no Brasil, nós temos 2 tipos de linguagem com significados diferentes. Temos também a língua e a linguagem que são diferentes. Nos estudos da língua inglesa, temos conceitos variados a respeito da linguagem, vários significados. E temos o significado para a língua. A linguagem seria um sistema de comunicação. Vou explicar para vocês. Vejam, temos aqui 2 diferenças. A língua é português, espanhol, inglês, libras, língua de sinais francesa, americana. Então, aqui nós temos um grupo de línguas, mas temos outras formas de comunicação, conforme pesquisas. Então, nas pesquisas de Quadros e Carnop, há uma separação entre língua e linguagem, que não podemos confundir. A língua, ela nos possibilita a comunicação, ela já está pronta e promove a interação entre pessoas. E a língua, ela é homogênea, convencionada, não podemos inventar aleatoriamente. Temos a língua convencionada, temos que respeitar a variação linguística. Temos também a arbitrariedade da língua, a estrutura, as relações internas, não podemos inventar aleatoriamente estruturas. Temos as palavras e as estruturas, temos regras a seguir na língua. A língua, ela se desenvolve, palavras são criadas. Língua é diferente de linguagem. Qual a diferença? Temos aqui línguas orais e línguas de sinais. Porém, ambas de modalidade diferente. A percepção ocorre de formas diferentes. Vejam, temos 2 tipos de modalidades. Temos aqui a língua portuguesa, inglesa, espanhola, que é de modalidade oral. Temos a língua de sinais, temos a Libras, língua de sinais francesa, dentre outras. Temos várias línguas de sinais pelo mundo. Percebam que a língua ela é percebida diferente, a língua de sinais da língua oral. Veja aqui de forma clara, para que vocês possam entender. A linguagem possibilita a comunicação de formas variadas e vai depender do seu uso. Pode haver símbolos, sons, imagens, dentre outras estratégias. Pode até ser utilizada por grupos particulares. Por exemplo, os surdos utilizam a língua de sinais. Os ouvintes utilizam a língua oral. Cada grupo tem a sua forma de comunicar. Percebam, na língua nós temos palavras escritas, temos a língua oral, temos língua de sinais. Também temos a língua de sinais internacionais, que é também uma língua, com regras próprias. Eu não posso querer me comunicar de qualquer forma. Eu tenho que saber, eu tenho que entender as regras, aprender. E isso se dá através do cotidiano, das interações, através da prática. Pergunto a vocês, a Libras é língua ou linguagem? Eu sei que muitas pessoas fazem confusão. A Libras é uma língua. Não, a Libras é uma linguagem. Então surge essa dúvida. Algumas pessoas fazem essa confusão. Então vocês
vão pesquisar, vão estudar, para que vocês possam esclarecer e responder sobre isso. A Libras, ela é uma língua, com estruturas próprias. A língua de sinais, ela é estática, limitada? Não, ela se desenvolve, sinais são criados sempre. É uma língua viva. Então, há uma influência social para o desenvolvimento da língua. Por exemplo, a Libras é uma linguagem mímica, gestos, sinais soltos. Não, não é isso não. Lembra que expliquei para vocês? Que a língua é convencionada pelas pessoas. E a Libras, ela acontece através de misturas, de qualquer forma? Não, ela é uma língua convencionada. Se fosse uma linguagem, não teria uma estrutura. E não é assim. A Libras tem estrutura, possibilita vários tipos de expressão. Vejam, já foi explicado alguns conceitos. Falamos da obra com 2 autoras. Então é muito importante que vocês leiam esse livro, porque vocês, como futuros professores de Libras, precisam ter um apoio, ter um embasamento teórico, ter material. Então, vocês futuramente precisarão, estudarão, farão pesquisas. Esse livro, ele explica sobre a língua, principalmente sobre a língua de sinais, de forma bem detalhada. Ele é ótimo. Temos outras obras, mas esse aqui vai nos auxiliar muito, vai esclarecer sobre a nossa temática. Libras, é uma língua? É uma língua natural? Então, pesquisas descobriram que a Libras é uma língua natural. E esse livro elenca isso. Temos aqui 2 tópicos retirados do livro. A Libras é uma língua natural? Então, um grupo de linguistas pesquisaram e comprovaram que é uma língua. O primeiro pesquisador, Stokely, em suas pesquisas, ele comprovou, através da comparação com as línguas orais, naturais, que a língua de sinais tem estruturas tais como criatividade, homogeneidade. Tudo isso faz parte da língua de sinais. Então, Stokely foi o primeiro pesquisador que comprovou os itens necessários para a efetivação da língua de sinais como língua. E ele também fez estudos a respeito da língua de sinais americana. Quadros e Carnop fez estudos a respeito da língua de sinais brasileira. Então, ou seja, as línguas de sinais, elas não se misturam. A Libras é do povo brasileiro. E essas línguas têm conteúdo, estrutura, tem o processo de geratividade de sinais, inerente à língua, bem como a sua estrutura, que possibilita expressar, fazer texto, dentre outros. Isso é próprio da língua. Então, a Libras é uma língua natural. Vejam, aqui temos alguns esquemas que mostram a Libras em um contexto social, bem como na comunidade surda. Percebemos que a Libras, ela tem características fonológicas, morfológicas, sintáticas, semântica, pragmática. Estudos comprovaram essas estruturas nas línguas de sinais. As línguas de sinais, ela tem essas propriedades e utilizam de contextos. Ela tem os parâmetros que favorecem esses estudos desses níveis linguísticos e a comprova como língua. Vejam aqui,
Temos os níveis linguísticos, fonologia, morfologia, sintaxe, dentre outros. Vocês precisam entender o significado de cada um desses níveis. Temos fonologia, que estuda a unidade menor. Temos a fonética, que na língua de sinais são os parâmetros, movimento, expressão, as unidades mínimas, que formam o léxico, no caso o sinal. Temos também a morfologia, que cuida da estrutura do léxico. Temos os parâmetros, a união dos parâmetros formam o léxico. Isso é a morfologia, que está vinculada à sintaxe. A sintaxe, ela é responsável pelo estudo das frases, das orações. Temos a semântica, que estuda o significado dos sinais em um determinado contexto. Temos também a pragmática, que tem como foco primordial o contexto social, a língua em uso. A utilização dessa língua em determinados contextos e os significados que surgem em determinados momentos, podendo os significados mudarem de acordo com o contexto. Isso é pragmática. Agora trataremos sobre o conceito de primeira língua, língua materna. Temos a L1 e a língua materna. Vou explicar para vocês aqui. Falamos sobre língua, linguagem. Agora, vamos explicar sobre língua materna. Este é o sinal. O que é língua materna? Então, através de informações no Google, veremos aqui. Peguei algumas informações, algumas pesquisas que estão aqui. Vejam. Com relação ao português, no caso temos nas línguas orais o português como primeira língua das pessoas que nascem aqui no Brasil. E a Libras, a primeira língua da comunidade surda. A primeira língua do surdo. A Libras é utilizada pelo povo surdo para se expressar, para adquirir conhecimento, para desenvolver, fazer reflexões. E isso é um processo contínuo, porque temos ali a primeira língua, que é adquirida através do contexto familiar, com os pais, e logo após, com o contato com a sociedade, isso com os ouvintes. E o surdo? O primeiro contato são com os pais, geralmente ouvintes. Então, utilizam a língua oral, não sabem a língua de sinais, mas quando os pais são surdos, a aquisição da primeira língua por esse filho surdo, a língua de sinais. Se os pais são ouvintes, como acontece? É utilizada a língua oral para comunicar com o filho surdo. Quando acontece de ter sorte, os pais sabem língua de sinais e apresentam ao filho surdo. Porém, pesquisas mostram que a maioria dos pais não sabem língua de sinais. E, com isso, a criança surda ela tem uma aquisição linguística tardia. E qual é a língua materna dessa criança? Então, pesquisas estão trazendo novos conceitos a respeito da língua materna, assim como nós falamos. Temos a primeira língua, no caso do país Brasil, o português, e os surdos, a língua de sinais. Mas e o surdo que tem aquisição tardia, que não tem uma língua efetivada? Isso significa que há falhas no processo de comunicação, não há uma língua efetivada. Então, é um atraso. Então, ele começa a adquirir uma língua aos 5, 7, 9 anos, quando começa o contato com a associação, com igrejas, lugares que utilizam a língua de sinais para a comunicação, ou com o professor que utiliza Libras, ali ele começa a adquirir a sua primeira língua, através da comunicação,
através de perguntas, respostas. Assim ele começa a se desenvolver. Se quando criança há falhas na comunicação, não consegue entender os significados, essa criança ela vai ter contato com a língua de sinais e aí é que vai começar a aquisição da língua materna. Então temos dois conceitos de aprendizagem da língua materna, quando criança ou tardiamente. Bom, a língua materna. Qual é a língua efetivada no Brasil? Qual? É o português? Então devemos ter cuidado. Porque temos uma legislação onde temos o português nas provas, nas atividades, são cobrados a língua portuguesa. Mas, e as pessoas aqui no Brasil? Temos a língua portuguesa, mas temos uma língua de sinais, que foi reconhecida. Uma língua oficial. A língua oficial dos surdos, da comunidade surda. Houve o reconhecimento, mas as pessoas, em sua maioria, ainda não utilizam. Temos também os povos indígenas, com sua língua. Temos exemplos também de outras línguas utilizadas aqui que nós devemos respeitar. Pessoas de outros países que se mudam para o Brasil, que continuam utilizando a sua língua, línguas diversas. Aqui nós temos a língua portuguesa, a língua materna. Nossa, mas cada uma dessas pessoas de origens diferentes tem a sua própria língua materna e devemos respeitar essas pessoas, respeitar a língua materna de cada um. Língua materna ou L1? Então, a primeira língua adquirida, a língua materna. Temos também a criança, quando ela aprende uma língua de forma tranquila, espontânea, através do contato com a família, isso é L1. A partir do ensino, do treino, do aprendizado, ocorre também a aquisição da língua. Por exemplo, os ouvintes, em um contexto ali, conseguem perceber informações através da audição. E os surdos, em uma conversação em língua de sinais, colegas, amigos, familiares. Então, em uma conversação em língua de sinais, aprende a língua de forma tranquila. Não há um esforço. O aprendizado ocorre tranquilamente. A Libras é a língua materna, é a língua utilizada para a comunicação dos surdos. Tem uma percepção visual, utilizada na comunidade surda, pelo povo surdo. Então, essa língua é percebida e é utilizada para as interações. Então, a Libras é a língua materna do surdo. Quando criança, o surdo adquire essa língua tranquilamente, naturalmente. Porque a língua oral, ela é imposta, ela deve ser treinada, trabalhar a voz, exige a imposição, o treino da escrita, a prática cotidiana. Então, não é natural. A Libras, o surdo aprende de forma tranquila, através da conversação, da interação, ele aprende a sua língua materna. Percebam que, nos estudos, vocês começam a aprender através da sinalização e começam a perceber as coisas de forma bem tranquila, através da língua de sinais. Então, vamos aqui perceber qual a diferença entre L1 e língua materna. Primeira língua e língua materna. Existe uma pequena diferença. Vejam. Lembrem-se desse conceito. A primeira língua é a língua utilizada para conversação cotidiana. A língua materna é aquela língua adquirida, construída. Vejam, logo abaixo, LM. A aprendizagem, a aquisição, ela se dá através das influências, das informações que recebemos, das nossas percepções. E a L1?
é a língua que eu utilizo. Essa é a minha L1. A língua materna é aquela que recebemos tranquilamente, que adquirimos. Entenderam? Vejam. Por que aprender uma língua que já conhecemos? Já conhecemos a língua de sinais, por exemplo. Aí vamos à escola para aprender novamente? O porquê disso? Pensem. Então, a língua materna ela é adquirida através do contato com os pares. E lá na escola? Aprenderemos ali na escola conceitos inerentes a essa língua. Por exemplo, temos várias temáticas relacionadas ao contexto social, à cultura, cidadania, conhecimento, identidade, construção identitária. Isso a escola nos possibilita através da língua de sinais. Somente as informações que recebemos não nos possibilita isso. A escola é que nos dá o embasamento, que nos traz informações para que possamos ter as percepções corretas, bem como nos expressar, utilizando gramática, fazendo as ligações corretas. Isso é a construção, através da minha experiência, do uso da língua de sinais, os ouvintes da língua oral. Então, os surdos são assim também. Precisamos desse embasamento para a nossa Constituição. Então, aqui estamos finalizando a nossa aula 1. Eu usei algumas referências ali elencadas, que são muito importantes. Interessante para que vocês possam estudar. Até a aula 2.